Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai tratar de uma reação a um dos últimos vídeos publicados pelo professor Ricardo Marcílio, em que ele vai falar um pouco a respeito de Trump, vai falar um pouco a respeito de Brasil, de Argentina e um pouco da movimentada semana diplomática que a gente teve, ou semanas diplomáticas que a gente andou tendo ultimamente. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda com a relevância junto ao algoritmo. Agora, sem mais delongas, comecemos. Mauro Vieira, chanceler do Brasil, admite que está chateado com as atuações geopolíticas da Argentina e com as críticas do governo brasileiro, alegando que enquanto a Argentina não pedir desculpa e mudar o seu comportamento, as melhores relações diplomáticas não serão restabelecidas. E olha que tem mais problema para o futuro, porque Daniel Pérez foi referendado pelo Congresso norte-americano como embaixador dos Estados Unidos para o Brasil. O Brasil ainda não aceitou essa nomeação, até por isso a retaliação norte-americana, mas eu diria que o próprio Itamaraty e o governo brasileiro começam a desconfiar também das boas intenções de Daniel Pérez em relação às eleições brasileiras. Será que tem justificativa para isso? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal brasileiro. É que Estados Unidos está agindo, está querendo promover uma ingerência nas eleições brasileiras e, por mais que faça isso do ponto de vista econômico com as taxas, do ponto de vista geopolítico, anunciando sanções contra autoridades brasileiras, está utilizando uma espécie de proxy, né? Que é um seu aliado bem próximo, pelo menos nesse momento, que é o governo argentino de Javier Milei, para tomar as medidas mais drásticas. Nós tivemos o Milei no passado recente falando que o Lula ele é ladrão, que ele é bandido, ex-presidiário, xingando também o Alexandre de Moraes. E aqui de novo, tá, galera? Que é uma falta de decoro absurda por um chefe de Estado, mas também tem método. Esse tipo de coisa não é feita aleatoriamente só porque o Milei é maluco, embora ele seja. Esse tipo de coisa tem como objetivo moldar a opinião pública e fazer com que as pessoas que ainda não escolheram um candidato pensem assim de forma negativa sobre um dos lados da eleição. E basicamente isso que o Marcílio está dizendo é verdade. O Trump usa o Milei para fazer o seu jogo sujo, o trabalho sujo por ele. Mas a verdade é que o Trump está muito interessado nas eleições no Brasil, porque o Brasil é o maior obstáculo à sua dominação total da América Latina, porque é o maior país, a maior economia, a maior população e o país politicamente mais influente na região, além de ser um país membro dos BRICS. Então, ele quer tentar garantir uma eleição favorável, ele quer que basicamente que o Flávio Bolsonaro vença. E eu espero, para o bem do país, que isso não aconteça, mas vamos seguir em frente. A gente já discutiu isso. Eu sei que vocês têm preferências políticas e, de verdade, sendo sincero, eu tô bastante decepcionado, tá, com o cenário político, inclusive atual. Mas, enfim, isso é um papo que a gente pode ter para um próximo vídeo, né? Mas, assim, a gente tem que um pouco separar o que exatamente é o que você acha de política brasileira, ou quais são as figuras que você mais gosta, se você é esquerda ou direita, e o que representa a diplomacia internacional. A diplomacia tem regras, tem convenções, tem estatutos internacionais que devem ser respeitados. E essas declarações, se eu falo isso, né, do Lula, do Alexandre de Moraes, do sei lá quem, né, do Flávio Bolsonaro, de qualquer um, é uma coisa, eu sou um comunicador, né? Outra coisa é a gente pegar, por exemplo, um presidente, um congressista, sei lá, né, um ministro, por exemplo, dando essas declarações. É óbvio que isso é muito mais pesado e é passível de retaliações. Nós tivemos o Mauro Vieira, que recentemente esteve, né, na posse do Abelardo de la Espriella, ali na Colômbia, dando uma entrevista para o jornal Clarín, que é um dos jornais de maior circulação da Argentina, justamente porque o Brasil, em retaliação à atitude argentina, rebaixou as relações diplomáticas, deixando somente o representante comercial e não mais o embaixador. O Mauro Vieira garantiu que a Argentina deve parar as agressões para voltar a normalizar as relações com o Brasil. Ele
O Brasil fez esse movimento de remover o embaixador de lá como uma forma de pressão e de protesto político também, porque a fala do Milei foi realmente uma coisa inadmissível. Então, o governo brasileiro tem que ser visto fazendo alguma coisa assim drástica para poder chamar a atenção da própria população da Argentina para a fala desastrosa do seu líder. Rejeitou a ideia de que, segundo Milei, né, há uma campanha anti-argentina que o Brasil teria contribuído com 25% dos valores para falar mal dos argentinos. E também falou que sim, o Sérgio Massa, porque foi uma acusação do Milei, né? Falou assim, poxa, mas o Brasil então está alegando que nós argentinos, já que o Milei participou de uma convenção do PL, do Flávio Bolsonaro, estamos querendo interferir nas eleições. À época das eleições, vários marqueteiros que fizeram a campanha do Sérgio Massa, que era o opositor do Milei, eram financiados pelo Brasil e o Sérgio Massa fez visita ao Brasil. O Mauro Vieira não confirmou essa questão dos marqueteiros, mas falou que a visita foi somente para a coordenação entre um candidato à presidência e um país, mas que não tinha nenhum tipo de ingerência nas eleições. Alegação do Mauro Vieira, claro, tá? Quando foi contestado sobre o Milei ficar chamando o Lula de comunista, ele falou que o presidente jamais negou ou quis alterar o caráter capitalista da economia brasileira. Ou seja, o que deu a entender pelas declarações é que o Brasil não queria rebaixar as relações diplomáticas, entende, né, que a parceria com a Argentina, em detrimento das questões políticas, a Argentina é um dos maiores parceiros econômicos brasileiros, faz parte do Mercosul, faz parte da CELAC, é um vizinho nosso, inclusive uma fronteira gigantesca partilhada entre os dois países, e é importante manter relações amenas. Isso é fato. Apesar da bizarrice do que aconteceu, a Argentina ainda é um país estratégico para os interesses econômicos brasileiros, é o segundo país mais importante do Mercosul, e o Brasil exporta muito para lá, importa menos, mas consideravelmente de lá também. Então não é interessante para o Brasil romper vínculos diplomáticos com a Argentina totalmente. Ele tem que se manifestar, tem que repudiar as falas do Milei, mas ao mesmo tempo não pode correr o risco de perder um parceiro estratégico como a Argentina. Isso seria bem ruim para a economia brasileira. Mas que não vai deixar críticas públicas serem feitas a figuras e autoridades e às instituições brasileiras. Será que os argentinos vão pedir desculpa? Lembrando que a Patrícia Bullrich, que é uma ministra importante do governo Milei, alegou que ela também defende a restauração das relações diplomáticas, mas colocou mais a culpa no Brasil, uma espécie de milindre em relação, né, às acusações argentinas. Além disso, nós tivemos também um deputado dos Estados Unidos, o Carlos Gimenez, que é um parlamentar da Flórida bastante aliado ao governo norte-americano, publicando uma montagem do Lula capturado como se fosse uma espécie de... só associando ali ao Maduro, né? Colocou o maletão igual do Maduro, colocou... Tá legal, isso aí foi uma coisa realmente patética, mas considerando-se o clima político nos Estados Unidos, considerando-se quem está na presidência, não chega a ser surpreendente. Lá eles agora gostam de ficar fazendo guerra por meme, eles gostam de imagens impactantes assim para chamar a atenção do eleitorado, que esse eleitorado que vota no Trump é bem afeito a esse tipo de gracinha. E como isso está sendo normalizado nos Estados Unidos, eu acredito que, pelo menos da parte deles, não vai haver nenhum tipo de sanção. Mas para a gente aqui no Brasil, esse tipo de coisa é lamentável, é basicamente lamentável. Como a 51, né, a cachaça aí, para representar o Lula, sabe das acusações, né, que ele gosta ali de uma bebidinha ali, né, uma aguardente a mais, vamos colocar assim, tá? E isso, essa figura, como se fosse uma espécie de representação que o futuro do Lula vai ser o mesmo futuro do Maduro. Lembrando que a acusação que pesava contra o Maduro é que o Maduro era o chefe de um grupo narcotraficante, né? E por conta disso, ele era um criminoso de guerra, não era reconhecido como chefe de Estado. Os Estados Unidos fez uma ação militar e em pouquíssimo tempo capturou Nicolás Maduro. Nós estamos falando então de um deputado alegando que o Lula partilha dos mesmos princípios. E aqui, galera, de novo, né? Eu sei que nesse mundo da pós-verdade, as informações despertam paixões.
Sei mesmo, tá? Sei que o Lula não é muito bem quisto, né, por grande parte da população brasileira, tá? Sei também que o Flávio Bolsonaro também não é bem quisto, e um mundo muito polarizado, as pessoas têm paixões políticas que acabam cegando algumas coisas. Se você é um cara de esquerda, e caso fosse publicada uma foto em que uma autoridade estrangeira, sem um motivo plausível, tá? Porque convenhamos, você pode ter o que você acha, mas internacionalmente não há nenhum país que conteste a democracia brasileira. Quando era Jair Bolsonaro e quando é Lula. Nenhum país, tá? Questiona isso. Que Se bem que Jair Bolsonaro bem que tentou acabar com essa mesma democracia com um certo empenho. Basta lembrar da tentativa de golpe de Estado, que foi inclusive o que levou ele a puxar cadeia. Então, apesar do Brasil ser sim considerado uma democracia, aí tem muitas nuances que a gente poderia falar a respeito disso. Se o Brasil é uma democracia verdadeira, se é uma democracia de fachada, mas enfim, é considerado uma democracia. Teve gente, a gente tem que sempre lembrar que teve gente querendo colocar um fim a essa mesma democracia e o filho dessa pessoa está concorrendo. Então, vamos manter isso sempre em mente. ameaça, um deputado ameaçando capturar o presidente do seu país, indo contra a vontade popular, eu acho isso gravíssimo. E acho que o Trump deveria fazer algum tipo de retaliação em relação a esse pronunciamento. É menos grave do que se fosse um ministro do Trump ou o próprio Trump falando, claro. Mas é um deputado do seu partido, que é um grande aliado do seu partido, inclusive, né? Nós tivemos o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo repostando essa imagem que foi divulgada, e o próprio Carlos Gimenez, né, o parlamentar, colocou que a hostilidade do Lula em relação ao Marco Rubio não surpreende, porque diante de uma liderança firme que defende a liberdade, a esquerda radical responde com ataques. O Brasil merecia mais liberdade. Assim, tem essa também. Esse pessoal sempre fica nessa mesma narrativa, nessa mesma ladainha que já enche o saco, para falar a verdade, de conflito binário. É sempre essa lógica de que, se a pessoa é de direita ela é boa automaticamente, não importa o que ela faça, e se é de esquerda ela é ruim, é demonizada. Isso não preciso nem falar que é um discurso que, sabe, passa do patamar de infantil. É uma bobagem sem tamanho que qualquer pessoa adulta minimamente sensata deveria repudiar. Mas fazer o quê? Esse tipo de discurso de divisão ainda funciona. Ele ainda puxa voto. Então é claro que esses caras vão usar. Democracia e um futuro longe da influência castro-comunista. Ou seja, mais uma vez colocando que o Lula é uma liderança comunista da América Latina. É, enfim, tá? O Lula nunca fez nada, né? De novo, eu sei que ele é um cara de esquerda, eu sei, não estou discutindo a política aqui. Mas comunista, galera, quando houve rompimento das relações econômicas capitalistas, quando houve rompimento, inclusive, com o pensamento, né, com as relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. Eu lembro que durante o governo, por exemplo, Obama, nós tínhamos o governo Obama até destacando o Lula como um excelente aliado do governo norte-americano. E naquele contexto dos anos 2000, inclusive, nós tínhamos uma ascensão da onda rosa na América Latina, ou seja, de uma série de governos de esquerda, alguns mais bolivarianos, que aí sim pregavam um rompimento das relações, um enfraquecimento muito forte das relações, a exemplo do Hugo Chávez, depois do Nicolás Maduro, claro, o Evo Morales, mais ou menos, né, o Rafael Correa, por exemplo, no Equador, e alguns mais sociais-democratas. O Lula, a Michelle Bachelet, né, o Mujica, por exemplo, no Uruguai, que claro que são governos mais de esquerda. E, de novo, você tem todo o direito de não gostar, enfim, cada um tem o seu pensamento político. Mas comunista, ou exigir uma captura do presidente que foi eleito pelo voto popular, pelos anseios de um país terceiro, eu particularmente acho bem grave. E acho que pode ter consequências ainda mais complicadas, justamente por conta da nominação de Daniel Pérez, que foi aprovado pelo Congresso norte-americano como embaixador dos Estados Unidos para o Brasil. O Daniel Pérez, já gravamos um vídeo aqui falando sobre ele. Ele é um advogado, ele é um deputado pela Flórida, e ele se destaca como um grande defensor das ideias MAGA. Eu diria que ele é quase representante do Marco Rubio. E percebam que quando a gente teve o parlamentar falando do... Ou seja, a gente já pode prever que vamos ter mais polêmicas diplomáticas acontecendo aqui no Brasil pelos próximos tempos, porque, o Trump está fazendo o tipo de indicação que se espera dele. Alguém
alinhado totalmente com as suas ideias meio malucas. Então agora o que nos resta é esperar que esse cara não seja um completo lunático, como as ideias podem sugerir. Lula, né, ele não falou exatamente do Trump, porque até o próprio Lula falou sobre isso. Não entenda errado, eu gosto do Trump e tenho ótimas relações. O problema é o Marco Rubio, que ele é um bolsonarista, que ele é um cara que quer combater a esquerda latina e tal. Então o problema do Lula, aparentemente, é com o Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado do governo americano, mas que, claro, referenda as ideias do Trump. E por que eu falo para vocês que a indicação do Daniel Pérez pode ser problemática? Só relembrando bem rapidinho que todo esse embate de tirar o visto da Maria Luísa Viotti como embaixadora dos Estados Unidos, né, foi retirado o visto dela, foi porque o Brasil não deu a sua concordância para sua nomeação enquanto embaixador, tá? A gente já discutiu aqui, já fez um vídeo explicando, né, todo o cronograma de por que e como que isso aconteceu. O Brasil agora está investigando as ligações que o Daniel Pérez teve com as irregularidades sobre as declarações de uma possível fraude eleitoral nos Estados Unidos. Como assim, né, professor? Tudo bem, agora eles vão falar a respeito de questão de fraude nos Estados Unidos, isso aqui já não toca tanto a gente. Agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre tudo que foi dito no vídeo de agora. Escreva aqui embaixo nos comentários, também não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e de tocar o bendito sino das notificações, porque o YouTube não é bom para entregar novos vídeos. A gente precisa dar uma forçadinha. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!